Após 3 temporadas de monstros e mistério, a 4ª temporada de Stranger Things nos jogou num mundo de terror ainda bem maior, com os personagens espalhados e uma ameaça inteligente e sádica. E Hawkins nunca esteve em perigo tão grande como agora. E hoje vamos destrinchar a 4ª temporada de Stranger Things. It's time. Don't try to be heroes. There is no shame in running. Mas pra você que tá chegando agora, se inscreva no canal caso não seja inscrito, curte, comenta, compartilha. E pra você que não viu as 3 análises anteriores, corre lá, assista as 3 análises, depois volta pra cá, pra gente ficar inteirado agora nessa 4ª temporada. E sem mais enrolação, galera, vamos lá pro vídeo, que esse vídeo, putz, tá demais, hein? Eu assisti as 4 temporadas aí de Stranger Things novamente, né? Eu tinha visto uma vez cada temporada e agora eu resolvi rever todas elas pra chegar com tudo aí na 5ª temporada e automaticamente refrescar a mente de vocês aí que me assistem. Então, galera, essa 4ª temporada eu vou tentar focar nos assuntos mais intrigantes do que ficar focado somente nas coisas paralelas e pequenas que acontecem, beleza? Vamos lá falar sobre essa 4ª temporada. Ela veio dividindo os personagens aí e dividindo também a ambientação, né? Ela não ficou focada só em Hawkins e na Rússia, mas ela teve um foco um pouco maior. E galera, pô, foi muito doido essa 4ª temporada. Bom, e como eu disse pra vocês, lá em Hawkins, galera, a gente teve um novo mistério, né? E muitas revelações bombásticas ao longo dessa temporada. Depois a gente teve o Hopper lá na Rússia e também na Califórnia, a 11, com os Byers lá também. E como eu disse pra vocês, todo mundo ali dividido e com todo mundo necessitando cada vez mais um do outro. Só que infelizmente os casos das temporadas anteriores acabou dividindo eles. Agora mais do que nunca eles estão precisando se encontrar e se reconectar novamente, porque o mal que veio agora sobre essa temporada nova é um mal bem maior e muito mais poderoso do que eles sequer poderiam imaginar um dia. Bom, e essa temporada, como eu disse pra vocês, ela é mais sombria do que as outras anteriores e muito mais séria, né, já que pede essa seriedade, principalmente pelo mal ali, pelo 1, que, galera, aquele vilão é um vilão que veio com tudo. Ali a gente teve algumas revelações sobre o que acontece com os personagens, por que tem tantas crianças que foram acobertadas ali pelo doutor, né, foram cobaias do Dr. Brenner. Automaticamente, assim como ele quis criar outras crianças superdotadas para poder ter um exército por sua conta, né. A gente vê o mal que o Brenner causou para aquelas crianças, né, não só pela 11, mas, galera, quantas crianças sofreu na mão dele ali. E apesar de ele terem eles como filhos, a gente percebe ali que ele colocava um contra o outro sempre que ele podia, né, carregava esse ódio. Tanto é que a 11 mesmo, ela sofre muito nessa temporada ali naquele laboratório. Então a gente percebe, galera, que isso veio se desgastando pra cada um deles. E quem sofre muito ali, que a gente vê que sofreu muito ali com tudo isso, foi óbvio, a 11. Tem a luta deles, tem os momentos deles ali e tudo mais. Mas, galera, essa temporada, galera, ela veio pra destrinchar muita coisa, né? E também automaticamente deixar muita coisa ali pra gente ficar ansioso pra ver como que vai ser resolvida nessa 5ª temporada. Ela resolveu muitas coisas, mas também deixou tanta pergunta em aberto que a gente vai só ter as respostas agora nessa 5ª temporada. E tô torcendo pra que isso se resolva de uma forma bem inteligente e interessante também, né? Já que é fim de temporada e finalizar uma série nem é sempre fácil, né? Não é todo mundo que gosta de como é que finaliza uma história, né? Se não souber finalizar, a gente fica ali com o pé atrás. Mas pelo que a gente tá vendo ali em Stranger Things, galera, apesar de terem tempo pra ter feito esse final com maestria, e apesar de tudo, eles também têm muito o que fazer, né, galera? E eu acredito que eles vão terminar no auge essa temporada. Bom, e a gente passa essa 4ª temporada aí com a 11, cara, sem poderes. A 4ª temporada, posso dizer, inteira, né? Já que ela consegue recuperar os seus poderes aí no episódio, acho que 8 e 9, né? Mas que ela consegue realmente usar o poder dela ali é no último episódio. Galera, ela passa com grandes sofrimentos, tentando lidar com tudo, né? Tentando lidar com, entre aspas, com a vida comum na escola, amizades e tudo mais, e sendo uma chacota para as meninas ali da escola dela. Tanta coisa acontecendo e ela tendo que esses problemas que lidar com esses problemas enfrentando da escola ali, mas também tendo que lidar com a falta do pai. Querendo ou não, ela não tinha mãe, apesar da Joyce ali tá como uma mãe para ela, mas automaticamente ela tava bem perdida, coitada. Então a gente percebe isso, tava demais para ela, né? A gente tem ali o Jonathan, galera, se envolvendo ali com a parte de droga e tudo mais, esquecendo do seu irmão, esquecendo um pouco da sua família, focando mais nele ali mesmo. Tanto é que a própria Nancy em si, eles têm uma distância entre eles ali e tudo mais, não manda carta nem nada, quase não ligam um pro outro. Então, e a gente percebe que esse distanciamento tá ficando cada vez maior entre todos os personagens, né? E isso não só pela distância de cidade e de estado que eles estão. Tô batendo muito nisso daqui, um pouquinho pra trás,
aí fica mais fácil. Bom, e como eu disse pra vocês, essa quarta temporada, ela trouxe bastante coisa pra nos revelar, como que é um pouco do mundo invertido, o que é que acontece lá dentro. A gente percebe que o mundo invertido ali, mesmo que a 11 ela joga o número 1 lá dentro, a gente imagina que foi dá a entender na primeira temporada e na segunda ali, que foi a 11 quem criou aquilo ali e tudo mais, mas esse lugar ali, ele já existia, tanto é que o 1, ele chega lá, a gente vê ali que o Dominador de Mentes, né, aquela sombra do Dominador de Mentes, ele já tinha lá, já existia lá. A gente percebe ali o Demogorgon também já existia lá. Então ele só chegou e, entre aspas, ele colocou tudo no lugar, na ordem, né, porque ele era ali quem dominava tudo. Então a gente percebe dentro dessa temporada que o número 1 virou ali o rei maior desse lugar, dessa dimensão X, desse mundo invertido. Ali também nos é explicado um pouco por que até então só Hawkins é espelhada, né, então a gente percebe muita coisa interessante acontecendo, muita tensão também com tudo que vem acontecendo, né? Os personagens ali, alguns personagens morrendo, a galera do clube do Hellfire ali, principalmente ali o Ed Manson, e a gente percebe ali principalmente como o Ed Manson ali sendo acusado da morte das pessoas ali. Então, automaticamente Hawkins ali, as pessoas também começam a acusar ele, já que eles acham que Hellfire, uma seita satânica e tudo mais, mas eles não fazem ideia que é simplesmente um jogo e um nome de jogo de bobo de adolescente, né? Então o Ed, ele acaba sendo acusado pelas mortes das pessoas, e só as pessoas em volta dele ali que sabem que aquele ali é só um joguinho nada a ver, mas automaticamente isso acaba gerando tudo o que acontece ali até então em volta dele, e essa tensão vai ficando cada vez maior, né? Bom, essa temporada também ela tem um arco muito grande ali, contando um pouco mais sobre o passado da 11 e tudo o que aconteceu com ela no laboratório, entre outras crianças, como eu disse pra vocês, o tanto que ela sofre nessa temporada ali, que nos mostra, galera, o tanto que ela sofreu na sua infância. E tudo também que o Dr. Brenner tá fazendo pra poder recuperar os poderes dela. O Dr. Brenner, a gente percebe que ele é um cara bem ruim, e se importa só consigo mesmo. E ele aproveita a inocência dessas crianças, principalmente da 11 ali, pra poder usufruir disso tudo ao seu bem próprio, né? Então a gente percebe, galera, que ele faz de tudo pra ter cada um deles ali numa coleira ali, né? E não tá nem com nenhum deles, né? Se tiver que perder algum deles ali em algum momento, ele perde e não tá nem com nada, desde que o seu ponto de vista seja resolvido ali, desde que a sua ideia seja concluída. Bom, e lá na Rússia também a gente percebe ali que o Hopper, galera, ele tá sofrendo demais ali na prisão, não só apesar de estar longe de casa, mas com tudo que tem acontecido ali com ele ali na Rússia. E a gente também acaba descobrindo ali que os russos também são bem inteligentes, né? Eles têm ali seus projetos ali, eles têm ali também os seus monstros, né? Ainda não é explicado de que forma que eles conseguiram ter aqueles monstros lá. Eles têm um pedaço ali também do Devorador de Mentes, e isso automaticamente, eu acredito que isso também vai ser resolvido e esclarecido na quinta temporada, né? Mas galera, a gente percebe ali também que na Rússia, galera, os caras são bem inteligentes. Se eles conseguem usar aqueles monstros lá ao seu favor, galera, automaticamente eu acredito que a Rússia, pelo menos dentro da história ali, eles conseguiriam dominar o mundo, ou boa parte do mundo, assim como fizeram os nazistas, né? Bom, essa temporada também, ela abusa bastante dos traumas das pessoas, né? O Vecna lá, o número 1, ele abusa demais, ele aproveita isso como um ponto fraco de cada pessoa ali, pra usar como vítima, né? Então ele aproveita essa falha da pessoa, esse momento de fraqueza de cada personagem ali, pra dominar ele e automaticamente usar como vítima pra poder abrir ali um portal, né? E uma das personagens principais ali que sofre bastante na mão dele é a Max, né, galera? A gente sofre junto com ela ali, principalmente pela perda do irmão Billy. O Vecna, ele usa isso pra poder tentar abrir o portal. Então a gente trabalha essa temporada inteira também, junto com a Max ali, sem saber o que vai acontecer, se vai realmente ou não usar ela e conseguir e vai ou não talvez matar ela, né? A gente fica apreensivo nisso nessa temporada também. E automaticamente ela também tá distante do Lucas. Tem muita coisa acontecendo pra ela, coitada. Então automaticamente ela vai ficando um pouco afastada de todo mundo. A gente também percebe que tem ainda os problemas familiares. A mãe dela e o padrasto se separaram. Então automaticamente a cabeça dela virou uma bagunça. Bom, voltando a falar um pouquinho sobre a 11, galera. Bom, ela consegue ter mais informações sobre o seu passado e automaticamente entender tudo que tá acontecendo com ela ali, e entender também o que aconteceu com por que tá acontecendo tudo do jeito que tá acontecendo nessa quarta temporada, entender como que abriu o mundo invertido, por que tá abrindo esse mundo invertido, por que esses monstros estão vindo pra cá. E ela percebe também, né, que o ele queria usar ela pra poder ser ali também um bichinho por conta dele, né? Entre aspas, ele fala que queria ser que fosse os dois juntos ali, mas ele percebe que ele e ela não ia dar certo de jeito nenhum, seria como água e óleo. Ele percebe na cabeça dele, nas condições dele ali,
no mundo invertido ele acabou ficando mais forte, então ele percebe que não precisa dela, né? E automaticamente volta novamente a batalha dos dois ali, tanto um pelo outro ali, a gente vê a força dos dois, os dois são muito fortes, só que aparentemente a 11 nessa temporada ela tá muito mais forte que ele, sem dúvida, tanto é que a gente percebe ali que ele rala bastante na mão dela. Claro, os amigos dela também ajudam demais, isso é muito importante também para essa quinta temporada, né, como foi nas temporadas anteriores. Bom, falando também sobre a batalha final, galera, é uma temporada muito emocionante, galera. Eu tava assistindo ali e confesso que muitas vezes eu tava até comendo unha, galera, porque, cara, mesmo você sabendo o que tinha acontecido, você fica nervoso e apreensivo porque... pô, é muito intenso tudo que vai acontecendo ali, cada batalha, cada momento, e aquela falta um pelo outro ali, né? Até então eles não tinham se reencontrado ainda, né? Então ficava aquelas batalhas acontecendo em vários momentos ali, e a 11 tentando ajudar lá da Califórnia mesmo, e no meio do caminho ela tentando fazer o que ela podia, galera. Então, cara, foi muito intenso, foi muito chocante também cada coisa que via acontecendo ali. A gente vê o Ed Manson ali, galera, nesse final de temporada, ele tocando Metallica. Chrissy, essa é pra você. E essa música do Metallica, Master of Puppets, galera, significa o mestre dos fantoches, né? Que é basicamente aí o que o Vecna quer fazer com todo mundo, né? Transformar todo mundo no seu fantoche e que fôssemos escravos dele aí, né? Então essa música casou perfeito com o momento e com o personagem Vecna. Depois a gente também tem ali a redenção do Ed, não com a cidade, mas com a gente ali. E ver a morte do Ed, galera, trouxe um trauma bem grande ali pro seu tio, pro Dusty, né? Os dois sofrem demais. Os dois sabem que ele não é uma pessoa mal, mas infelizmente a cidade tem ele como um grande vilão, né? Principalmente a questão do Hellfire e tudo mais. Até então ele morre como um vilão, né, galera? E infelizmente é assim que termina essa quarta temporada pra ele. E a gente torce que nessa quinta temporada, né, galera, as coisas se esclareçam. E quem sabe ele não possa ter uma redenção nessa quinta temporada também. Bom, galera, e a gente tem ali esses momentos finais ali com o Vecna. A gente vê que ele sofreu bastante, né? Tanto pela mão da 11 quanto pela mão dos outros personagens ali. E ele pega e sai com o rabo, ele foge com o rabo entre as pernas, né? Só que ele consegue fazer a rachadura e abrir ali um portal do mundo invertido para Rock. Então a gente fica nessa quarta temporada sem saber o que aconteceu com ele, se ele saiu de lá ou não. Galera, o que vai acontecer nessa quinta temporada agora, a gente torce para que seja uma coisa grande também, serão episódios grandes, vai ter muita história para ser contada, muita coisa para ser detalhada e esclarecida nessa nova temporada. Bom, e para vocês que chegou até o final, galera, muito obrigado. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. Deixe aí embaixo nos comentários o que você achou dessas minhas análises aí. Se você viu uma por uma, muito obrigado. Se você está chegando agora também e ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E comenta aí embaixo o que você achou de Stranger Things, o que você acha de Stranger Things e o que você espera para essa nova temporada aí. Mais uma vez, muito obrigado. Meu nome é Márcio Roberto, esse é o Pulso Nerd e até uma próxima. Valeu, fui!